Oi, seja muito bem-vindo a esse canal. Ó, eu já vou te pedir pra você chegar, deixar seu like aí. Hoje tem conteúdo, eu sempre falo isso, porque é verdade, tá? Tem muito conteúdo bom aqui pra você. A gente tá aqui direto no Move Studio, gravando mais um podcast pra te entregar... a gente fala um pouco da história de um empresário que está aqui nessa mesa, mas é muito para entregar algo para a sua história também. Então a gente vai falar sobre criação de comunidade, sobre o mercado fitness, sobre se posicionar na vida, sobre autoestima, sobre mulherada, sobre muita coisa que você vai gostar. Então já chega, pega a sua pipoca aí e vem acompanhar com a gente. Ó, vou bater um bate-papo incrível agora com a Rafaela Lino. Rafaela é empresária, pedagoga, CEO, né, com a sócia dela da loja Melinda. A Rafa, que já me permitiu chamar de Rafa, tem um Instagram pessoal com mais de 13 mil seguidoras. A Rafa criou uma comunidade de mulheres que acompanham a rotina, o lifestyle dela na internet. E a Rafa vai compartilhar um pouco disso com a gente, como é que foi esse processo, como é que foi o processo pessoal e como é que esse processo acabou transbordando em muitas mulheres, né, Rafa? Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Eu que agradeço já, né, o convite. É um prazer estar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida, da minha trajetória. E eu espero que seja engrandecedor e que vocês gostem. Vai ser, Rafa. Sempre que a gente pode compartilhar uma mensagem que alcance outras mulheres, principalmente, é muito importante, é muito bom, né? Sim. E é o que você já faz aí, naturalmente, mas a gente vai falar disso. Vamos. Para a gente começar, queria que você se apresentasse, pode ser? Sim. Quem é a Rafa? Quem é a Rafaela Lino? Então, Rafaela Lino é uma empresária de 32 anos, uma das responsáveis pela Melinda, uma loja de roupas femininas, né? Que tá aí no mercado há mais de 10 anos, vestindo... fazendo com que as mulheres se sintam lindas, que essa é a nossa maior missão. A gente não quer só vender roupa, a gente quer que elas saiam dali se sentindo poderosas, bonitas. Trabalho também com o meu Instagram, né? Acho que essa semana a gente bate aí 15 mil. Vai bater. Vamos bater. Que tem crescido também a cada dia, me surpreendendo. E eu me comunico diariamente com as meninas, mostrando a minha rotina, mostrando a vida real como ela é mesmo, dores, acertos e erros, desmistificando também um pouquinho dessa coisa de fitness, que as pessoas acham que é muito impossível. Verdade, Rafa. E não é tão difícil quanto a gente imagina. Acho que a gente que deixa difícil, porque dá para ser fácil. Dá pra gente ter um estilo de vida legal, saudável, de uma maneira mais simples, né? Com que a gente consiga levar para uma vida toda. Então é isso que eu tento mostrar para as pessoas, que o radicalismo às vezes não é interessante, porque você não vai conseguir levar isso para a vida toda. Então a gente tem que ser flexível sim, e que as coisas funcionam, mesmo sendo flexível. A gente pode começar, Rafa, para esse bate-papo, de pensar como é que você foi parar nisso? Você já teve um sobrepeso? Como é que foi a tua história até você chegar e pensar assim, não, agora, Rafa, eu vou ajudar outras mulheres com isso? Então, eu já tenho uma tendênciazinha a ganhar peso, né? Eu idem. Porque se eu olhar, eu já engordo. Mas, sério, assim, eu já apresentei sobrepeso algumas vezes durante, né, a minha vida. E o que acontecia? Eu sempre escapava para medicação. Então, eu engordava e aí eu achava que o remédio ele ia me tirar daquilo ali. E era assim toda vez. Eu tava com sobrepeso, eu ia lá e corria pro remédio. Das primeiras vezes, realmente deu certo. Só que eu acho que o meu corpo, ele criou alguma resistência, como se a medicação eu tomasse e meu corpo falasse assim, você tá brincando, né, que você tá tentando isso aqui de novo. E o pior, porque eu tomava o remédio, mas eu não fazia o que tinha que ser feito. Então nada funcionava, Rafa, era um caos. E aí virava um looping horrível. Porque vinha o efeito rebote, que é normal, eu não me alimentava bem, sempre tive muita dificuldade com a alimentação. Eu também, Rafa. Paladar muito infantil, uma dificuldade de aceitar um negócio cansativo. E aí eu até tentava nutricionista e tudo mais, mas assim, era uma dieta que não era pra mim. Sabe, uma pessoa que não gosta de muitos vegetais, de legumes, e aí tu me passa aquilo. Eu falava, gente, eu até tento, mas aquilo ali não vai durar a minha vida toda. Eu preciso de algo que eu mantenha.
Então nunca dava certo. Eu até treinava bem, mas comia muito mal. O que acabava comigo era de fato a alimentação. Eu sempre tentava nos remédios e nunca funcionava. Até que dessa última vez, há um ano, né, apresentei sobrepeso de novo, que são muitas das fotos que eu uso lá no meu Insta de antes e depois. Aquela do biquíni azul na cachoeira foi o quê? Foi em maio do ano passado. Tem pouco tempo, Tem Rafa. pouco tempo. Tem exatamente um ano. Um ano. Isso aí, um ano mesmo. Mas aí instalou um negócio na minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus, eu já tenho 32 anos. A pessoa vai ficar assim, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Como que vai ser isso? Foram quantos quilos daquela foto pra hoje, Rafa? Foram 9 quilos. Mas, assim, como você mudou bastante o corpo, parece até bem mais, né? É. Porque você transformou, claro, Sim. gordura e músculo também, mas parece até bem mais. É, parece. Aquela foto parece estar mais cheinha, né? E o mais engraçado é que quem me olhava, exemplo, lá em maio do ano passado, as pessoas que me vi, porque meu corpo também engana muito, porque eu tenho a cintura mais marcadinha, meu quadril é avantajado. Então, eu consigo disfarçar com roupa, né? Disfarça muito bem, mas a gente sabe que não tá legal. Eu tenho lipedema, então assim, tudo grita. E eu me conheço muito, eu já sei quando o negócio tá ficando esquisito já. Então ali eu tava péssima, tirando não só a estética. Os meus exames não estavam legais, estavam alterados. Então não era só a estética. E quando eu fui investigar, né, que eu procurei o endócrino, porque eu senti um cansaço também muito esquisito. Eu falava assim, gente, que é isso? Que treino, né? Que tem, de alguma forma, uma vida ativa e tô sempre cansada. Mas eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Porque eu não sou uma pessoa, assim, cansadinha, sabe? Eu sou muito agitada. Eu sou papum. Falei, gente, não tá legal isso. Falei, tem alguma coisa estranha. E aí procurei o meu médico, né? Dr. Rômulo, que tá comigo até hoje. E fizemos uma bateria de exames. Aí, dito e feito, deu várias coisas... só Jesus sabe. Coisa alta, coisa baixa. E que faziam, de fato, me deixavam com esse cansaço, com essa indisposição. E a gente ajustou isso tudo e iniciamos o tratamento. E aí eu lembro que quando eu sentei lá no consultório, eu falei assim, não quero remédio de emagrecer. Eu não aceito essas agulhinhas, porque tudo eu já tinha tomado, Rafa. Não é um preconceito, porque eu acho que assim, tudo que for para ajudar, a gente tem que fazer uso sim, mas com consciência. Mas essas coisas você já tinha tentado e não estava dando certo para você, né? Eu tinha tentado e eu usava aquilo como porque a nossa mente, sabe? E assim, eu não estava usando aquilo a meu favor. Eu já estava entendendo que eu tinha que ser na raça. Eu falei assim, se não for na raça dessa vez, não vai acontecer de novo. Ou então vai acontecer a mesma coisa. Eu posso até conseguir, mas daqui a um tempo eu vou estar no mesmo lugar. Então eu falei, eu vou ter que sofrer. Eu não quero estímulo nenhum para me ajudar. Regulo o que tem que regular, porque isso, né, vai fazer diferença. Né? Mas medicação, que eu já estava acostumada, eu falei, eu não aceito, eu não quero. Se for para eu mudar, eu vou mudar a partir de agora. E eu já cheguei com essa cabeça. E aí ele falou assim, não, ok. E aí começamos o tratamento, eu já saí de lá com outra cabeça. A partir daquele dia foi um divisor de águas. Porque o que me fez mudar também foi uma viagem que eu fiz com amigos lá para Minas, né? Nós fizemos lá aquele circuito das águas, aquele lugar lindo, Rafa. De Deus, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Aí eu lembro que eu só levei maiô na mala. Você não estava bem com você mesmo? Estava. Eu lembro que eu só levei maiô. Aí eu lembro que eu olhava as fotos assim no final do dia, do passeio, não tinha uma foto que eu me agradava. E eu falava assim, como com esse lugar? A gente sabe que quando o lugar valoriza a luz, tudo fica lindo, a foto fica perfeita. Mas nenhuma, não tinha uma que saísse boa. Eu falava assim, gente, onde eu cheguei, meu pai do céu? Aí ali eu já voltei, já assim, frustradíssima. E aí marquei consulta rápido, assim, falei, me encaixa, porque ele é muito cheio. E eu fiquei perturbando, falei, qualquer encaixe eu entro, preciso de ajuda. E aí eu já cheguei lá, já com a mente muito, sabe? Determinada assim, mesmo, né? E dito e feito. Aí meu nutricionista também é um amor, já me conhece, né? Já entende a paciente difícil que ele tem. Então a gente foi ajustando, e a minha mente já estava decidida do que eu queria. Então, acabou. Falei, aquela ali era outra pessoa hoje em dia. E aí você pode dizer que foi até o start do processo, né, Rafa? O dia que você decidiu realmente. Foi. E eu tenho uma amiga, Jéssica, que ela falou assim, eu lembro quando você falou que
nós estávamos lá na viagem e ela fala pra mim, eu lembro quando você disse que chega, que aquele dia, aquela era a última vez, que eu saí de lá mesmo assim, aborrecida com a situação. E aí, dito e feito, mudei e falei, não, gente, não vai ser difícil. Se eu vou fazer não ser. Ô, Rafa, e daí você veio... Claro que deve ter sido... O processo sempre é difícil, né? A gente não pode romantizar processos. Não, é difícil. Porque eu também emagreci alguns quilos no longo dos anos. E é um processo muito difícil, porque você muda muita coisa em você, né? É. Como que você olhou para... Agora eu vou compartilhar isso para poder inspirar outras pessoas. Então, porque o que acontece, né? As meninas eu já tinha um alcancezinho considerável. Que as pessoas gostavam... Eu sempre gostei muito de atividade. Então, eu pratico de um tudo, né? Eu gosto, me faz bem. Então, elas gostavam de acompanhar as aulas, gostavam de acompanhar essa minha parte ativa. E elas sempre acompanharam também esses loopings que eu dava. Então, elas acompanhavam tudo. Então, quando elas viram a maneira expressiva com que eu consegui mudar num curto período de tempo, que foi curto. Foi sim. De maio, junho, julho, agosto, setembro, assim, eu já tinha dado uma bela mudada. Então, e sem a medicação, é claro que espanta. Espantou. Né? Aí as pessoas, meu Deus. Aí começa, né, aqueles mimimi. Tá tomando, tá não sei o quê. E eu assim, gente, eu não teria por que mentir não, porque já tomei inúmeras vezes, inclusive. Mas foi uma escolha minha agora, porque eu queria, de fato, vivenciar. Porque, assim, eu já tava sendo... Parecia que eu não tava, assim, levando a sério... Sabe? Por isso que eu tava brincando comigo mesma. E eu pensando, poxa, eu tô com 32 anos, daqui a um tempo eu vou querer ser mãe. E aí eu fico tomando esses remédios também. Aí começou a dar tanta coisa na minha cabeça que eu falei, cara, eu tenho que mudar, tipo, de agora. As decisões são assim, né, Rafa? Geralmente quando tem um ponto ali de inflexão que faz a pessoa... Sim, eu falei assim, não dá pra ficar nesse negócio. Tem que romper esse ciclo. E aí as pessoas se identificam, porque eu não mostro só que é muito legal, que é lindo, é o que você fala, o romântico. Eu mostro o que acontece, como agora. Eu falei, gente, que loucura, que eu tô numa dificuldade de manter a alimentação. Já tô uns 15 dias que eu não consigo. Não sei, só não consigo. Não consigo ajustar minha alimentação. Motivo? Então, talvez seja isso que identificou, Rafa. Você começou a mostrar a realidade, a verdade. Isso aí. Não a vida perfeita. Porque não existe. Não existe. Eu acho que realmente é isso que acaba conectando. Isso aí, conectando. E porque hoje, né, eu tenho até muitas seguidoras de outros lugares. Mas muitas também eram ali local. Então, elas me viam. Elas acompanhavam vendo mesmo. E muitas hoje são grandes amigas, né? Que estão lá no grupo também. Uma grande família. E aí elas acompanharam. Então, acho que isso também deu um... Tipo, meu Deus, eu vejo essa menina, eu vi como ela estava, eu vejo como ela está agora. É de verdade, né? E acho que isso também deu aquele baquezinho delas acompanharem de fato, perto. E como é que você chegou no grupo, Rafa? Porque a Rafa tem um grupo com mais de 300 mulheres. Inclusive, estou nesse grupo, tá? É um grupo incrível, até fiz elogio a ela, porque é um grupo de mulheres muito enganjadas e muito... maravilhosas. Muito líderes também do grupo. Porque isso. A galera elas participa, vestem a camisa. E se apoiam e dão mensagem uma pra outra. Sim. E falam, e aí, mano, é isso mesmo? Vambora. Já foi, não foi? Assim, porque eu me comunicava através do Insta. Só que o Insta eu ainda me sentia desconfortável para trocar várias coisas. Eu não conseguia. Até com relação à medicação também. Assim, poxa, tomei, mas tá vendo? Não funcionou, foi desse jeito. Algumas coisas eu tinha um pudor para compartilhar. Coisas íntimas também do nosso universo. E eu queria uma maneira de conseguir me comunicar mais livremente. Porque no Ruim tem homens também que acompanham. Enfim, não dá. Eu tentei um grupinho no Instagram. Só que elas pediam muito para migrar pro WhatsApp. Eu falava assim, mas Senhor, eu tenho medo. Tem quanto tempo o grupo, Rafa? Tem muito menos de um ano. Acho que dá até para ver aqui E o grupo foi tempo, crescendo, né? No orgânico? Foi um chamando o outro? Orgânico. Assim. Porque a princípio, hoje tem até o link lá no meu perfil. Porque como, graças a Deus, o engajamento tá muito bom, todo dia entra bastante meninas. Só que a princípio a gente ia compartilhando assim, você tá lá, Rafa, aí você vai lá, poxa, eu tenho uma amiga que precisa disso. Sim. Aí você mandava para outra amiga. Aí foi subindo assim. Aí hoje não, hoje já tem meninas do Nordeste, meninas de todo canto, né? Porque eu deixei lá para todo mundo entrar, só que privei.
Sim. Porque eu só aceito mulheres, né? Mas é um grupo gratuito. Rafa, vocês têm que falar desse grupo, que é um grupo gratuito. Isso. É um grupo que a galera não fica vendendo coisas o tempo todo. É até um combinado nosso. Porque o que acontece? Ali, né, óbvio, todo mundo é profissional, tem seu negócio, muitas são empreendedoras também. Então não tem problema também em divulgar ali o seu trabalho. Exemplo, igual tem algumas que trabalham com marketplace, né? Elas viram uma oportunidade muito boa, sei lá, um cupom super legal que está disponível hoje. Pode jogar lá, gente, olha só, isso aqui tá muito legal, tá disponível só hoje, é oportunidade, pode ser bom para você, pode ser bom para mim. Só que isso não pode ser rotina, toda hora mandar um negócio ali vendendo. E não é, Rafa. E elas respeitam, o grupo é muito bom. Então, esse é o único combinado, a gente pode tudo. Só que assim, ali existe um intuito e um foco. Qual que é? É da gente compartilhar. Ontem, eu só fui fazer meu jump lá em casa porque eu vi um frio daquele. Todo mundo treinou. Todo mundo mandando foto lá no grupo do frio. Poxa, eu entendo que eu tava até trabalhando, trabalhei o dia inteiro, foi um caos, mas eu pensei, gente, elas se superaram. Caramba, um frio e as meninas lá. Falei, não, alguma coisa eu vou ter que fazer. Aí eu cheguei em casa, eu nem pensei, eu só troquei a roupa e fiz lá minha aula de jump, fiz um abdominal e pronto, me senti vitoriosa, porque eu falei, é o mínimo que eu posso fazer se elas estão ali se dedicando. Então ajuda muito, a gente não imagina o quanto que ajuda. Você olha, vê que tá fazendo... Como é que isso te ajuda, Rafa? Muito também, é o que eu digo. Elas falam, nossa, porque você me incentiva, me influencia. Que você é perfeita, que você é linda, porque você é maravilhosa. Meu amor, vocês é que me incentivam. Porque eu me sinto no dever. Não como uma cobrança. Não, mas assim, tem que dar o exemplo também. Como foi ontem. Ou retribuir. E eu acho que é esse o sentimento delas também, quando me vêm, ou quando vêm as outras, sabe? Tipo assim, eu também vou. Como assim? Se ela lá tá cheia de trabalho, com filho, com não sei o quê, várias demandas, tá dando conta, como que eu não vou? Então, é isso que é legal, que a gente se inspira e se motiva uma na outra, tirando a troca, né? É verdade. A gente troca muito. Mulheres, assim, tem essa... Fora a questão do empoderamento, Rafa, mas a mulher acho que tem essa questão mais amiga, mais humana, de acolher outra mulher, então, de entender a dor de outra mulher, a dificuldade. Sim, hoje eu me enchi de chocolate, a pessoa falando, tudo bem, amanhã você recomeça. Não é assim? É assim o grupo mesmo. é assim. Mas é assim mesmo. Como eu digo. Rafa, eu vi alguém colocou lá assim, tipo, eu não tô conseguindo, eu tô desfocada, não sei o que. Alguém veio com tanto acolhimento, não tem problema, amanhã você recomeça, amanhã é outro dia. Aí eu, gente, como assim? Que mulheres maravilhosas. E elas são desse jeito. Toda vez você pode esperar alguma maneira de acolhimento que vai ter. Seja para qualquer área. Às vezes elas estão com problemas em casa também, como já aconteceu, passando por separação, e aí tem filhos no meio. Como a gente já teve uma, até queridona, tá lá no grupo, ela tá até um pouquinho sumidinha, mas eu sei que assim, que ela tá tendo que dar outras prioridades agora. Mas ela era super ativa, né? Com 2 filhos, aí passou também por um momento difícil, tava sumida, aí a gente deu falta. Falei, ué, gente, cadê? Aí depois ela voltou, mas a gente entende também que tem momento, né, que verdade. A gente quer ficar mais recolhidinha. E aí quando ela voltou, contou, explicou o que aconteceu e as meninas super abraçaram. Olha, tudo bem, é momento, mas volta sim, porque a sua presença é muito importante, você motiva a gente. Nossa, bacana demais. Não, assim, é de fato lindo. E é o que eu busco construir com elas, porque, cara, o que tem de menina, de mulher, né? Eu vivo isso, porque o tanto que eu sou abraçada também, eu sou bem atacada ali no Insta. Isso que eu ia te perguntar, Rafa, aproveitar esse gancho, você recebe hater, recebeu hater, e hater de quê? Como? Com o quê? Principalmente quando eu posto foto de antes e depois. Nossa, eu devia até ter printado alguns para compartilhar. Ia ser engraçado, porque eu fico rindo. Não é algo que me deixa triste hoje, que bom, Rafa. Não fico. Eu acho super engraçado, assim. Às vezes só fico triste, porque na maioria das vezes vem de mulheres. São de mulheres mesmo? A maioria, sim. Porque 90%. Que triste. E sempre me invalidando de alguma maneira. Buscando algum motivo para dizer que, sei lá, os meus caminhos... porque ela tem cirurgia... porque ela alguma coisa. Porque ela alguma coisa. E eu sou sempre muito transparente no que eu posto. Todos os antes e depois que eu faço, eu tenho 2 cirurgias, né? Que é a prótese de silicone, Sim. que já tem mais de 8 anos. E isso não tem nada a ver com a perda do peso, né, Rafa? Isso. Que é outro rolê ali. E já fiz também há 6 anos lipo.
Só que todos os antes que eu posto, eu já tinha passado por esses 2 procedimentos, porque eu também não vou ser, né? Fala sério, eu vou pegar lá um antes eu novinha, com 20 anos, para fazer o antes depois. Sim. Ou um antes da cirurgia. Não, eu vou ser sincera, eu vou pegar ali feito e aqui também feito. Ô, Rafa, e uma lipo também de 6 anos atrás, hoje já não tem mais validade, porque amiga, nosso corpo muda muito. Não, e detalhe, porque eu fiz tudo errado. E é o que eu também mostro para elas. Gente, eu sou a favor de tudo que faça te sentir melhor, mais bonita. Faça mesmo. Sendo um local de confiança, eu faça também penso como você merece. Rafa. Investe em você mesmo. Isso, a maior capital que você tem é você mesmo. Perfeito. Então investe. Eu sou dessas. Eu também acho. Sou super dessas. Só peço para ter cuidado, assim. Sim, é o tipo responsabilidade, de coisa que né, não Rafa? se pode procurar o mais barato. Tem que ser o melhor. Tem que ser indicado, você tem que conhecer o trabalho, porque a sua vida você só tem uma só. Então, se der um problema, meu amor, você não tem para onde fugir. Então, não pode poupar. Se organiza, se prepara e faça num lugar legal. E ótimo. E aí, eu fiz há 6 ou 7 anos. Então, tem muito tempo. Tem muito. E quando eu fiz, eu ainda estava o quê? Com sobrepeso. Mas qual que era a cabeça? A minha cabeça ingênua. De sobrepeso. Mas a sua cabeça ainda era de sobrepeso também, né? E eu achei que eu fosse dormir. E acordar magrinha. E acordar, meu amor. Gostosa, magra. E pra sempre, né, Rafa? Tipo assim, também não vou precisar mudar muita coisa, não. Agora meus problemas estão resolvidos, né? Assim, mas eu juro meus problemas estão resolvidos. Sim, mas eu juro por Deus, a minha cabeça, quando eu entrei naquele lugar, eu pensei, eu vou dormir. Quando eu acordar, vai ser tudo que eu sempre quis. Vai ser aquela barriga que eu sempre quis, o corpo que eu sempre quis, eu vou poder usar cropped. E a minha cabeça era usar cropped. Eu tinha um negócio com usar cropped, usar a barriga de fora. Eu tinha um negócio que era o meu sonho, usar a barriga de fora. Tá, fiz. Só que eu já estava com sobrepesozinho quando eu fiz. Rafa, depois que eu fiz essa lipo, eu não tive um momento satisfeita com o meu corpo. Não, nem naqueles primeiros momentos, Rafa. Nem nos primeiros. Que a pessoa fica mais fininha. Porque tem a drenagem, eu já fiz lipo também, tá? Eu não fiquei fininha. Há muitos anos. Eu não fiquei fininha. Não? Porque nem tinha como. Como que eu ia ficar fininha? Eu tava bem gordinha, bem cheinha, bem socadinha. Eu tava com brações, sabe? Eu tava com um rostinho mais fofinho. Não tinha como. Nem se eu quisesse muito, eu ficaria magrinha. Não deu certo. Então foi pior, Rafa, porque você criou toda uma expectativa de ser um momento perfeito da vida. E não foi. Então, isso me frustrou muito. E as emoções, eu imagino. Eu engordei, sei lá, acho que 2 vezes mais. Caramba, eu imagino mesmo. Nossa, vou procurar aqui só pra você ter uma noção. E a cabeça, Rafa, como fica também as emoções de engorda, emagrece, acha que encontrou uma fórmula mágica e não tem essa fórmula mágica? Porque na minha cabeça eu ia acordar ali, eu ia acordar daquele dia da maneira que eu sempre sonhei. A minha cabeça eu confiava fielmente. E que bom você dizer isso, né? Para as pessoas não se iludirem de que não existe um pozinho mágico. Mas, Rafa, é só isso que elas precisam entender. E quando eu tento explicar isso, muitas das vezes eu sou mal interpretada. E a única coisa que eu falo é, gente, não faz mágica. Não faz. Eu não vou falar que faz. Tem que ser essa mudança que você fez de um ano para cá. Mentalmente. Muda primeiro dentro, você né? precisa. Porque não tem faca. Eu até brinco. Falei, gente, não tem faca certa. Não tem. Porque volta, gente, não tem condição. Então, assim, faça, é muito legal. Mas no meu caso, eu estava com sobrepeso, entendi que aquilo ali não ia me mudar. Eu dormia acordar, eu não ia acordar sarada, do jeito que eu imaginei. Me gerou uma frustração imensa, porque eu engordei 2 vezes mais depois. Não consegui atingir um corpo que eu queria. Fui conseguir atingir agora. Você comia emoção, Rafa? Você comia emoção? Você comia assim... Tava triste, comia, tava, sei lá, frustrado com alguma coisa, comia. Era tão engraçado que hoje eu fico pensando, né? Até eu vim ouvindo no rádio alguma coisa falando que tava dizendo assim, a gente quando paga, né, um rodízio, a gente acha que tem que ir comer até... Passar mal. Mas a gente não escuta isso? Quando você vai para um hotel, café da manhã, você tem que comer aquilo tudo. Mas por quê? Não, gente, você tem que comer como se fosse na sua casa. Tipo, normal, a quantidade que você está acostumada, que vai te satisfazer. Por que tem que ser além? Sabe? Que negócio é esse da nossa cabeça? Que a gente se condiciona ao exagero? A gente tem uma relação muito complicada com a comida, Rafa. Nós, né? Sim. Não é todo mundo, óbvio, mas
Acho que a gente não é ensinado a ter relacionamentos saudáveis em todas as áreas. Inclusive com a comida. Mas e isso eu consegui construir com doce, que era uma coisa que me atrapalhava muito. Eu sou apaixonada em doce. Eu sou com chocolate, Rafa. Se eu tiver, mais ou menos eu quero comer chocolate. Nem triste, não. Mais ou menos eu quero comer chocolate. Então, gente, que louca. Só que a gente acaba tendo isso que a gente gosta muito, que é um prazer pra gente, como um vilão, como nosso inimigo. E a gente fala assim, não posso. Aquela negação, não, porque como se aquilo fosse de fato estragar a tua vida. E não vai estragar. E eu entendi que não, gente, o doce ele é super meu amigo, porque ele faz eu me sentir melhor, sabe? Ele me dá prazer. Ele abraça a gente. Eu gosto, eu fico feliz, só que eu tenho que saber me relacionar com ele. Verdade. É só. Aí eu aprendi a me relacionar com ele e hoje a gente vive muito feliz. Eu e o meu doce. Rafa, deixa ele o docinho dela. Deixa. Você responde seus haters? Respondo. Jura? Sim, até de maneira... Outra coisa também curiosa... Você mostra no teu Instagram? Alguns, Rafa. Alguns eu mostro. Eu acho legal você mostrar, viu? Vou dizer porque as pessoas precisam entender os processos, sabe? Sim, alguns eu mostro. Assim, eu até digo, gente, eu tô aqui, eu vou evitar mostrar, assim, coisas negativas, não relacionadas à vida real, não, que eu vou mostrar o que acontece mesmo, mas, assim, coisas que eu recebo. Eu vou tentar, o que sair de mim, eu vou tentar sempre que sejam coisas, sabe? Boas. Raramente, até chateação, eu evito. Sim, quando é minha. Raramente eu falo, às vezes. E eu mostro alguns. E aí é engraçado que toda vez que eu mostro, né, vem um montão de meninas. Meu Deus, que... assim, gente, por isso que eu não mostro. Que elas, né, me defendem. É uma comunidade mesmo, tá? Mas é bonitinho, porque quando... A maioria das vezes que eu sofro ali, né, algum comentário feio... Tem alguns que abraçam, mas tem várias outras que me acolhem. Sabe? Tipo, nossa, que absurdo. Por que sempre vindo de uma mulher? Aí, às vezes, é tão engraçado que elas brigam entre elas. O assunto que era eu nem existe mais. Sim. Fica uma brigando com a outra. Uma me defendendo e a outra já brigando. Eu falei assim, meu Deus, que caos. Mas você te fez mal em algum momento, Rafa? Você faz terapia? Já fiz. Hoje eu não tô, inclusive, posso até voltar, que é muito bom. É bom mesmo, né? Mas já fiz, sim. Foi maravilhoso. Super indico, inclusive. Isso te magoou em algum momento? Esses comentários maldosos? Porque você sabe o preço que você pagou pra chegar nesse processo. E justamente, sabe, me invalida, porque elas me invalidam mesmo, sabe? Me invalidam mesmo, assim. Colocam comentários vexatórios, como se eu fosse uma piada. Tipo, tá de sacanagem, né? Tá brincando, né? Tipo, ridículo isso, não tem vergonha, não? Só que não, gente. E eu sempre deixo tudo tão claro. Eu boto lá, ó. Há 7 anos passei por uma cirurgia. Inclusive, todos os meus antes já tinha feito. Então, não existiu cirurgia nessa evolução que eu tô te mostrando. Sim. Não teve procedimento. Que é a melhor evolução mesmo, Rafa. Sim. Isso não desconsidera as suas cirurgias, mas a melhor evolução sua foi que você decidiu mudar a sua vida. Essa foi a melhor virada. Sabe quando você busca? Você tem que ter um negócio ali. Por que não? Pra invalidar mesmo, né? Pra justificar. O que você fez não tá legal, porque poderia ser qualquer coisa. Sim. Mas não. Mas eu não ligo mesmo. Que bom. É algo que eu sou muito curada e tratada. Antes, eu recebia até muito na loja. Eu lembro que na época da loja eu fiquei triste. Foi quando eu tinha acabado de fazer a lipo, que aí eu passei por esse momento horrível, porque eu fiquei péssima. Vou achar aqui pra você ver. E realmente eu fiquei, sabe, muito mal. E aí eu lembro de um comentário até hoje. Uma seguidora da loja falou assim: nossa, nem parece que acabou de fazer uma lipo. Olha esse braço imenso. Caramba. Tipo assim, ela fez um comentário muito pesado, assim. E eu tinha acabado mesmo. Eu sei que não tava legal. Ninguém precisava ficar me mostrando. Você tava tentando, né? Ficar bem, eu sabia disso. Sim. Ninguém sabia me dizer, porque eu já sabia que o negócio não tava legal. E aí ela me arrasou. Falou que tava horrível, o vestido horrível, que eu tava imensa, que eu tava não sei o quê. E eu já tava super frustrada. Ela só ajudou a me afundar um pouquinho. Aí ali eu senti um pouco. Falei, poxa, pra quê, né? Mas depois eu fui amadurecendo e é algo que de fato não ligo. Respondo muito, com muita educação. Uma vez eu até recebi assim, como você consegue ser educada? Por que você é educada com eles? Eu falei, gente, porque... Ainda é fina. A minha intenção não é devolver. Sim. Não vou. Você não vai me ver respondendo. E eu acho legal você falar isso, Rafa, porque talvez muitas das suas seguidoras, da sua comunidade ali ativa, tem até vontade também de inspirar outras pessoas ou até de compartilhar, mas tem um pouco desse medo. Sim, porque você tem que estar com o emocional forte para aguentar também risco, porrada, sabe? Né? Sim, justamente, é um risco. Mas ali eu digo para elas que, por mais que não pareça, todas elas são
influências para outras pessoas. Concordo. Nenhuma, muitas vezes não vai te falar, né? Exemplo, eu te acompanho todos os dias, eu acho o máximo ver você acordando, ver você indo pro trabalho. Eu adoro te ver, mas você nem sabe que eu gosto tanto de te acompanhar, porque poucas falam. Verdade. Nossa, adoro te acompanhar, tão legal, eu gosto de te ver fazendo as coisas, faça mesmo. Eu digo, gente, às vezes vocês não recebem essas mensagens, mas é importante vocês mostrarem sim, vocês indo, fazendo, trabalhando. Isso motiva, isso incentiva. Isso inspira, né, Rafa? Sim, isso aí. Tem alguém precisando de uma mensagem boa todo o tempo. Tem. E você tá aí pra entregar essa mensagem, né? Isso é todas nós. Então Todas. faz isso mesmo. Não para por causa de ninguém. Não isso para. Aí, deixa, gente. Nunca vai estar bom. A gente tem que entender uma coisa. Vou até te falar. Nunca vai estar bom. Então, meu amor, faça assim mesmo. Dá seu melhor. Porque... Ô, Rafa, eu queria saber como é que você consegue dar conta de tudo. Porque, ó, só do meu olhar de fora. Tem um grupo feminino. Tem. Aí tem o seu Insta pessoal, que você compartilha seu lifestyle ali, todo o teu movimento. Aí você tem a loja, então você é uma empresária. E como que dá conta? Graças a Deus eu tenho, né, a loja. Eu tenho a minha sócia aqui. Beijo pra ela. Keila. Ela vai estar aqui já. Verdade. Oportunidade. Me ajuda muito, né? Assim, toda a gestão. Assim, eu participo bem pouco, né? Assim, mais ela me passando as informações, ajudando, assim, sabe? Mas, de fato, quem atua ali é ela. Então, eu ainda consigo dar conta mais desses outros lados. Porque, de alguma maneira, tudo se interliga, Verdade. né? Porque como eu apareço ali no Insta da loja, eles acabam me seguindo também e gostam de acompanhar a minha rotina. Então, tem que dar aquele jogo de cintura. Então, ela cuida muito da gestão da loja, toda ela, é o que eu digo. Gente, vocês só me veem ali, né? Fazendo pose, tirando foto. Mas o trabalho real mesmo, ela domina. Eu dou um suporte ali, sabe? Aquele suporte. Sim. Porque é dela. E a gente pega também no operacional. Tem essa não, Rafa. A gente tá na loja, a gente faz de um tudo. Tudo mesmo. Se tiver que entregar, deu um ruim com o motoboy, a gente vai. Sim. Ajuda as meninas lá a vender, não a separar, tem essa. organizar. Somos uma grande equipe. Uma grande equipe. Ô, Rafa, o que a Melinda representa hoje pra vocês? Assim, teu olhar é o que a Melinda é? A Melinda hoje, assim, é um grande sonho que a cada dia tem surpreendido mais e mais e mais. Porque foi uma loja que nasceu assim, do inesperado, porque a gente não projetou, aconteceu. Porque no início nós tínhamos a Le Margot, que foi a nossa primeira loja. Que na época esse nome era Leila, era a junção de Leila, que era minha antiga sogra, que era a mãe da Keila, e uma tia minha, que é a Margarete. A nossa ideia inicial era juntar as duas que costuravam para costurar pra gente na loja. Ficamos acho que uns 2 anos com a Le Margot. E aí tivemos a oportunidade da segunda loja, que foi a Melinda. O nome também, porque o nome era um nome legal, fácil, a gente achou bonito. E foi. E aí ficamos por um tempo, não me recordo se chegou a ser 1 ano, com as duas. Só que a Melinda começou a criar uma identificação muito forte com as meninas. E ela começou a despontar, mais do que a primeira. E aí a gente entendeu que não era interessante manter as duas, porque uma estava indo muito além. E aí a gente preferiu abrir mão da primeira, da Le Margot, e se manter só com a Melinda. E aí estamos até hoje. São quantos anos empreendendo, Rafa, no total? Mais de 10 anos, Rafa. Mais de 10 anos. Eu acho que 10 anos, se eu não me engano, só com a loja. Tirando aí, né? Antes da loja. Época de sacola, de mala, de ir na casa das meninas. O que você acredita que mais te deu até essa bagagem, até emocional, para poder compartilhar com as tuas seguidoras hoje, essa questão de empreender? O que vem te trazendo esses anos todos? Rafa... Você lida com muito público, com muitas mulheres, com venda, com troca, com defeito, com um monte de coisa. Sim, eu vou te dizer, a gente gosta tanto. Quando a gente tá... Olha... Quando a gente faz o que gosta, é outra coisa, né? A gente né? gosta. Vou te dizer, e é como a gente fala com as meninas, né, no atendimento. Aqui a gente quer que elas tenham a melhor experiência possível. A gente não quer só que vocês vendam roupa. A venda é uma consequência.
Aqui a gente quer experiência. Que elas, sabe, se tiver que conversar, falar de vida, fale com elas, sabe? Que às vezes são assuntos, sabe? Aleatórios. Nossa! Mas dê atenção, sabe? A gente quer que elas se sintam validadas mesmo. Porque muitas não, a gente vê ali no atendimento, que às vezes é só uma conversa que quer. Sabe? Que quer até comprar, né, Rafa? Mas muitas mulheres estão perdidas, a verdade é essa. E hoje em dia também, Rafa, o atendimento tá fraco. Fraco mesmo. Na verdade, o Maicon tá até ali assistindo a gente, ele falou uma coisa aqui no podcast esses dias que a nossa... Que isso é até meio passivo de hate, porque a galera tá muito desocupada na internet, mas a nossa mão de obra tá difícil, assim. Então, difícil. Então, a gente está entregando pouco nos trabalhos de forma geral, seja em qual mercado for. Porque parece que a pessoa está ali, você está fazendo um favor. Quando você vai a algum lugar e o atendimento, né, na maioria das vezes que a gente recebe, parece que a pessoa está fazendo um favor, sabe? Que está sendo forçada a te atender. Enfim, dia ruim todo mundo tem, gente. Eu tenho vários. Só que, poxa, isso não tem nada a ver com isso. Sabe? Não tem que ser assim. Então... E uma mulher, quando vai comprar, Rafa, ela tem... Ainda mais você lida com mulheres há muito tempo, você sabe, tem muitas questões além, né? Com questão do corpo. Nossa. De ser mulheres, tem mulheres que são muito indecisas. Sim. Né? Tem mulheres que tem... Você já deve ter visto isso. Eu já vi muito. De gente que precisa tirar foto e mandar pra alguém, pra essa pessoa validar a compra. Tipo assim, vê se tá legal, porque eu não sei se eu tô bonita. Como? Muito. Gente, esse eu queria falar pra você, mulher, de verdade. Eu também amo falar com mulheres. Se você precisa o tempo todo da validação de alguém pra você se sentir bonita, tem algo muito errado com você. Você precisa saber o que você gosta, o que te veste bem, o que você... Ainda que ninguém goste. O que te agrada. É o que você gosta de vestir, de usar, qual é o teu estilo, o que te cai bem, o que você se acha linda. Tem que encontrar essa identidade. Sim, Rafa, porque na maioria das vezes, olha que loucura. Você vê que a menina super se identificou com a roupa, ela gostou. Mas é uma opinião. Se alguém falar que não tá legal, não tem nada a ver com você, acabou. Acabou. E só que isso, Rafa, é uma questão tão perigosa porque isso vai para várias áreas da vida. Sim. Isso sai da roupa e vai para relacionamento, para trabalho, para outras coisas, sabe? Justamente. E a gente vê muito. É verdade. Vê muito mesmo. O que você mais aprendeu com a mulherada esses anos todos, Rafa? Olha, eu aprendi que a gente não tem noção do poder que a gente tem quando a gente se une. A gente não tem noção. Essa história da rivalidade feminina, então, você é totalmente contra, né, Rafa? Contra. Para com isso. Preguiça. Preguiça. Também tem preguiça? Preguiça. Porque não existe isso. E é o que eu tento todo dia mostrar. E eu acho muito legal também que é como o meio assim influencia, né? Por isso dos aulões, né? A gente tem, que também foi uma ideia assim, ó, que só aconteceu e hoje em dia também é um sucesso. Que mensalmente a gente tem os aulões. Às vezes acontece Você e Pablo, né? Eu e Pablo. Às vezes acontece uma vez, às vezes acontece 2 vezes ao mês, mas todo mês tem. E aí, pensa no ambiente de academia, né? Um ambientezinho hostil. Que a mulherada, tu já é notada que olha torto, que é um mimimi, um negócio esquisito. E eu falava assim, gente, mas que é isso? Por quê? Ai, que coisa chata. E detalhe, às vezes eu chegava, eu não sou assim muito... Tu não vai me ver de muita conversa, assim, né? Eu não tenho um jeito tão expansivo, eu sou mais na minha. Eu gosto de conversar, adoro brincar, sou carinhosa. Mas com quem eu não tenho tanta afinidade, às vezes eu fico ali mais, né, esperando pra ver qual vai ser. Eu não sou aquela pessoa tão... que já chega... Eu espero um pouquinho pra ver qual que é e depois eu vou me soltando. E aí, às vezes, eu acho que isso até meio que dava... As pessoas achavam que eu era um pouco... Nossa, essa menina... Parece que... Tá metida? Tá com uma coroa na cabeça, tá achando que é o quê? Mas não era só mesmo... que a gente tenta ir devagarzinho e tudo mais, mas nem porque eu adoro, gente, conversar, adoro tudo, adoro uma bobeira, sabe? Adoro uma resenha. E às vezes eu era muito pré-julgada, as pessoas nem me conheciam, mas já falavam um montão de besteira. E aí eu falava assim, mas por que, gente? Mas nem ouviu minha voz. Às vezes, ó que loucura. A aula coletiva eu adoro, né? Fazer jump, step, eu amo fazer. Eu gosto também. E aí, às vezes, eu me divirto muito na aula. Sabe, sou eu e eu ali, eu foco em mim e eu brinco comigo mesmo, eu canto a música, eu me relaxo. E às vezes até isso incomodava. A minha alegria, no meu momento da aula coletiva, era motivo de alguém falar.
porque eu tenho 3,5 em cada vista, né? Não enxergo. Eu vim assim na porta, tentando achar porque eu não enxergo. O número. Por isso que eu até brinco com as meninas, eu falo muito no Insta. Gente, se eu tô sem óculos, acene, grite, eu não tô te enxergando. Eu não enxergo. Não é porque eu tô fingindo que eu não vejo, eu não enxergo mesmo. E eu uso óculos mais para dirigir, nem sempre eu tenho paciência de ficar enfiando lente. Então, quem já me conhece, já né, acena, as minhas amigas, e eles me sacaneiam, porque eu não vejo. Você tá aqui na minha frente, eu não tô vendo. Literalmente eu tô vendo. E eu acho que isso também acabava ajudando a criar esse mau juízo. Porque não era, eu realmente não tô vendo a pessoa. Mas aí depois que eles entenderam isso, ficou tudo mais de boa. E não é. Eu falei assim, por que vocês estão achando que eu sou uma coisa que eu não sou? Aí é bonitinho que essa semana uma colega da aula coletiva falou assim, ela compartilhou comigo. Ela tava no banheiro, aí você passou, eu passei. Aí uma menina falou assim, da academia, nossa, mas essa menina, né, olha só, ela, menina insuportável, olha como ela anda. Ela parece metida demais, não sei o quê, começou a falar um montão de coisa. Aí ela olhou assim... A gente convive, né? Todos os dias a gente faz coletiva juntas. Aí ela... Rafa, quando eu ouvi ela falando... Não é a mesma pessoa. Eu perguntei. Eu falei assim, você conhece ela? Aí a menina falou, não conheço. Aí ela, por que você tá falando isso? Ela não é nada disso. Eu faço aula com ela todos os dias. Essa menina é educadíssima. Ela chega, ela dá boa tarde, bom dia, ela cumprimenta. Ela é super agradável. Ela não é nada disso que você tá falando. Aí ela rebateu a menina na hora. Aí eu falei, ai meu Deus, eu falei, muito obrigada por ter me defendido, garota. Ô, Rafa, mas você estava falando que isso aí ajudou vocês a montarem o aulão, foi isso? Sim, porque o ambiente de academia é muito hostilzinho. Eu falava assim, gente, que coisa horrorosa. Porque, exemplo, nem todo mundo sobrevive ali dentro, a verdade é isso, é essa, né? Por isso que muitas nem se permitem, Rafa. Não, umas não vão e outras não permanecem, né? Não, na academia. Porque elas sentem pavor, porque acham que está sendo notada, porque acham que não sei o quê, acham que insegurança. E realmente, acontecia muito. E aí a gente começou, a minha ideia com o aulão, porque primeiro a gente iniciou com o aulão funcional do Pablo, que é o meu personal maravilhoso. Ele tem um humorzinho assim, ácido, sabe? Maravilhoso, que pega onde tem que pegar na gente pra criar vergonha na cara, sabe? Aí ele fala umas coisinhas que dá umas despertadas na gente. Adoro o humor dele. E aí eu falei, cara, você é muito bom. Falei, você tem que investir na tua rede social, porque você é maravilhoso. Por que você não fala? Se comunica, essa tua maneira de tratar as meninas, de falar, cara, isso vai conectar de um jeito. Vai cativar, né? Demais, porque é engraçado, sabe? Ele tem um humorzinho ácido, legal. Eu falei, não, tu vai melhorar. Tu vai melhorar nesse Instagram. Vamos montar um negócio, vamos fazer umas coisas. Eu já nervosa. E aí a gente bolou o funcional dele, né, pra unir a galera, não sei o quê. E aí deu certo, super certo. Mas eu falei, cara, isso é legal, mas tá faltando um negócio. Eu quero um negócio. Eu quero esse ambiente, mas eu quero que tenha um suporte ali, sabe? De acolhimento, de ajuda mútua. De fazer parte, né, Rafa? Das mulheres entenderem que elas podem, sabe, se ajudar, se ouvir, que elas é para todo mundo, né? E que elas se olhem com um olhar de acolhimento, de poxa, a gente está no mesmo barco. Falei, cara, com o que eu posso bolar? Aí eu já tinha o grupo. Falei, gente, não, eu preciso de um negócio, não é isso ainda que eu quero. Eu falei, vamos bolar um nome, vamos bolar um aulão, assim, nosso, do nosso jeito. Começando a curar coisas que a gente sabe que tem que ser curadas. E aí a gente engata a atividade física, que é algo que eu também prego todo dia, que é importante, porque além do físico, a gente cura a mente, tá? A mente, desacelera a gente, cura né? Cura a mente. E aí bolou, tipo, aí a gente criou um nome, movimento, a gente se chama de irmã, né? Tem esse apelidinho carinhoso. Eu falei, tá, vamos lá, ajuda. Aí bolou-se esse nome de movimento aí, irmã. E aí começou, uma chamando a outra. E aí existe o funcional do Pablo, que é uma coisa mais robusta, assim, mais atividade mesmo, não tem tanto essa parte de acolhimento. E tem os movimentos aí que é importante, que eu faço questão que tenha esse momento de acolhimento entre as meninas. Que aí sempre tem uma dinâmicazinha antes de começar. E quem bola isso tudo, Rafa? É tudo você? Eu bolo. Meu Deus. Eu bolo essa parte e atividade física com o Pablo. Sim. Né? Ele bola lá a parte de atividade física, até porque tem meninas que têm limitações, então
Tem ele e a Eliane, que dá suporte a ele também, outra maravilhosa. Cara, é uma grande equipe, comunidade, assim, é uma grande comunidade. que se ajudam. Até nessa questão, exemplo, são 2 profissionais de educação física que se ajudam, sabe? Poderia ela não querer ajudar ele, porque não é o funcional do Pablo. Mas isso não cabe entre mulheres, né, Rafa? Você sabe? De verdade, não cabe. Então, assim, sabe? Isso, é isso. O que você espera chegar com esse grupo, Rafa? O que você olha para o futuro? O que você vai fazer com essa comunidade? Ô, Qual número você quer Rafa. chegar? Quais são os próximos passos? Assim, a gente vive um dia de cada vez. O nosso único objetivo é que a cada vez a gente consiga contagiar, o que eu digo para ela, a gente precisa contagiar mais meninas, porque a gente sabe o quanto que isso é grandioso, sabe o quanto que a gente muda a realidade de alguém. E muda mesmo, Rafa. Só com um convite, sabe? Só um vamos. E depois desse vamos, tanta coisa muda. E a gente já viu acontecendo várias e várias vezes. Então é só isso. A gente quer que a cada dia mais mulheres sejam contagiadas e estejam nesse meio. E que entendam que não existe esse negócio de competição, não precisa disso. Que quando você está ganhando, eu tô ganhando igualzinho. Tem para todo mundo. E em todos os sentidos, tanto com relação à loja. Eu tenho amigas que são empreendedoras. O aulão mesmo, a gente ali dá também espaço para muitas lojas, empresas, empreendedores, que a gente tem os sorteios, né? Que é uma coisa que funciona muito, as meninas amam. Porque a gente tem os parceiros, que muitos são meus também, e abraçam o aulão. E aí tem os sorteios que acontecem de várias coisas que você imagina. Tem vale compra na Melinda, tem tratamento estético, tem dentista, tem tudo que você imagina tem. E exemplo, eu tenho uma loja de roupa, né? A Melinda tá lá, bota vale todo aulão, presenteia. Se você tiver uma loja de roupa e você quiser colocar, ela vai entrar igualzinha a minha. Se tiver 30 lojas de roupa, vai ter 30. Terão. Tem 3 estéticas. Tem 2 personagens que estão lá também. Tem 2 docerias. Da onde veio essa mentalidade assim, Rafa? De entender mesmo que tem espaço para todas? Tem, porque é uma crença limitante esse negócio de que se eu aparecer mais, sabe, não posso mostrar outra, porque não, sabe? Só em Nova Iguaçu a gente tem quase 1 milhão, né? Quantas pessoas tem aqui no nosso município? Rafa, não sei. Mas é muito. Uma excelente pergunta, mas não sei. Acho que é quase 1 milhão. É isso mesmo, posso estar falando besteira, mas acho que é isso, gente. Quase 1 milhão de pessoas. Como, Rafa? Não tem pra todo mundo, né? Não tem espaço pra um monte de gente. Tem espaço pra todo mundo. Você tá entendendo? E cada um tem uma estrela única também, né, Rafa? Sim. Cada um, mesmo que tenha uma outra mulher que faça um trabalho muito parecido com o seu... Identificação. Pois é, vai ser por aquela história, por aquela comunicação. Todo mundo ali vai estar sendo visto. Porque a única regra do sorteio é que as participantes estejam seguindo lá os parceiros. A gente manda um dia antes a lista de todos os parceiros. Exemplo, a Rafa foi sorteada pro Vale Compras da Melinda lá. Sorteou seu nome. E será que a Rafa tá seguindo? A Melinda, se a Rafa não estiver seguindo, vai sortear de novo. Então, meio que faz com que todo mundo conheça o trabalho de todo mundo. E aí, uma vez você conhecendo, amor, a vitrine já tá ali. Já tá aberta. Justamente. E hoje muitas são clientes umas das outras. Enfim, aí tudo acontece. Tudo acontece. Ô, Rafa, e você imaginou que compartilhar o teu lifestyle ia dar tanto sucesso? Ia dar match, assim, as pessoas iam gostar tanto? Não. Foi intencional isso? De você falar assim, eu vou compartilhar porque eu quero me transformar numa referência? Não foi, porque... Primeiro, porque eu não dava conta de cuidar das minhas redes sociais. Eu não tinha essa frequência, né? Eu sou pedagoga, então... Há um tempo atrás ainda, eu parei de atuar, tem o quê? Tem pouco tempo também, tá? Tem pouco tempo? Tem, porque eu tinha medo, Rafa. De fazer a transição? Sim, eu tinha medo. Falava assim, meu Deus, é aquele certo, né? Que eu conto. Então, assim, eu vou abrir mão, mas eu precisava escolher, né? Eram escolhas a serem feitas. E aí me deu um estalo também, até com relação ao grupo, as meninas, eu tinha muito medo de não dar conta. Eu tenho muito medo de me comprometer e não dar o meu melhor, e não, sabe, estar ali 100%. Eu falei assim, gente, eu não vou conseguir. Mas eu falei, eu tenho que romper esse negócio também. Eu vou dar o meu melhor. Se o meu melhor, talvez hoje, seja não conseguir estar ali tão frequente, poxa, mas eu dei o meu melhor. Então, vou arriscar. E aí foi acontecendo, Rafa. Foi acontecendo.
E estamos aí. E aí você tem hoje uma pretensão de fazer disso também um grande negócio? Hoje você olha para sua marca pessoal e pensa, Rafa, agora eu vou me tornar uma grande marca, assim, como a Melinda. Sim, então, eu olho, assim, às vezes eu me assusto com a rapidez com que as coisas acontecem, porque acontece muito rápido. Às vezes eu produzo ali um material que eu não tenho pretensão nenhuma. Aí vai lá e viraliza. Aí vai lá e do nada chega mais 3.000 pessoas no meu perfil. Aí eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Vai assustando. Então eu ainda não consegui parar para pensar assim, no que eu posso fazer, no como que pode ser nessa crescente. Eu ainda não... às vezes eu acho que eu não... O que viralizou muito seu, Rafa? Entendi. Que você viu que a tua comunidade gostou muito? Tem alguns conteúdinhos que entregam muito, muito. O último foi até esse da corrida que eu fiz despretensiosamente, gente. Sempre assim. Quando menos espero, o negócio entrega. Que foi um memezinho da corrida que aparece eu correndo. Aí fala assim, quando me perguntam por que eu comecei a correr. E aí falo, porque eu gosto de carboidrato, eu gosto de pizza, macarrão, coxinha. E aí entregou a beça, que acho que já vai ter quase 2 milhões de visualizações. Aí tiveram outros também que entregaram muito. E aí vai chegando muita gente, Rafa, por conta desses materiais. E a galera gosta e vira teu seguidor. E fica ali te acompanhando, fica com você. E aí fica na tua base também, né, Rafa? Tanto da comunidade feminina, quanto isso vai pra Melinda de alguma forma também. Vai, acaba, né? Sim, também espirrando lá. Isso vira realmente uma base de seguidores pra você. Seguidores não só de números, mas de pessoas que vão seguindo os seus movimentos, né? Isso aí. Ô, Rafa, o Felipe trouxe o telefone. Obrigada, Felipe. Eu queria te falar algumas pessoas que estão por aqui, que estão te mandando beijos. Posso? Pode. Ó, a Érica Roberto botou maravilhosa, é ela, nossa musa inspiradora. Érica Roberto. E ela botou aqui, ó, isso mesmo, tá? Ninguém solta a mão de ninguém. Nosso grupo é vida, uma incentivando a outra. Olha, ela é todo dia 1%. Maravilhosa, né? Todo dia. A Rayane colocou que você é linda. Nicolas e Guilherme, 1% todo dia. Então, a tua comunidade tá aqui, tá? Olha! Ó, Nicolas e Guilherme. Deve ser mãe de 2, né? Ela botou aqui, ó. Eu preciso falar que graças ao grupo e a Rafa, eu virei uma chave de cuidado com o meu corpo. Tá vendo? Que lindo, né, Rafa? Então, assim, você tem noção do que é isso? Gente, é muito grande. É, sim. O que eu acho muito bonito, Rafa, é porque... Às vezes uma mulher, quando dá uma atenção muito grande pra estética, ela é considerada uma mulher fútil. Não, gente. Quando a gente olhar pra gente como estar bem com a gente mesmo, traz tantos benefícios. Muito. Pra transbordar na família, na carreira, nos negócios, nos sonhos. Até sabe? porque antes de você ser mãe, né? Você é uma mulher. E como que você... É o que eu digo pra elas. Que às vezes isso existe muito. E eu tento quebrar nelas. Sim. Você dedicar 40 minutos do teu dia para você se cuidar, para você estar lá praticando uma atividade física. Você não é menos mãe, Rafa, porque você para 3 vezes na semana, 1 hora para se cuidar. Até porque você, estando bem plenamente, isso se respinga nos teus filhos, né, no teu casamento, no teu trabalho, no teu tudo. Porque como que você vai ser uma excelente mãe não estando bem? Sabe? Eu acho que é porque nós somos muito ensinadas a carregar muita culpa. Então... Quando você tá na academia, quando você tá numa mesa de estética, fazendo coisas só pra você, só você mulher, parece que você tá tirando um tempo de dedicar a alguém, sabe? A alguma coisa. Então, pra mulher, isso é uma grande barreira mesmo. E não pode, gente. Não pode. Quebra, rompe. É o que eu digo pra elas. Rompe. A gente tem que começar a romper muitas coisas. É verdade. E uma delas é isso. Tem que se cuidar, sim. Você bem, sua família tá bem, o seu esposo tá bem, os seus filhos estão bem, todo o resto tá bem. E essa coisa de estar bem, Rafa, passa pela estética, sim. Claro que sim. A gente vive muito tempo negligenciando isso, que não, é importante só o que tem no interior, é importante só não sei o quê. E no fundo você também quer estar bonito, quer estar bonito no espelho, quer estar bonito... Cara, você segue Guto Galamba, Rafa? Guto Galamba. Ele é um cara um guru da internet, né? O guru, que é o cara que, enfim, vende marketing digital, ele vende emagrecimento, mas ele vende mentalidade também. E ele fala muito assim... Uma das principais coisas do processo de emagrecimento é você ser sincero com você. E aí tem uma coisa dele que eu adoro, que ele fala assim... Eu pergunto pra mulherada por que ela quer emagrecer. E aí a mulherada geralmente fala, porque eu quero
tá mais saudável, porque eu quero envelhecer melhor. Aí ele fala, tá, mas você não quer se ver bonita pelada, não? Fala a verdade, você não quer olhar lá no espelho e falar, nossa, eu tô uma gata. Quer, claro que quer. E ele fala, mas ele fala isso de uma forma bem humorada, mas falando assim pra uma mulher, seja sincera com você. Sim. De você olhar pra você e só querer estar bem. Isso também é válido. Sim, não precisa ter claro. nada de muito complexo, assim, de muito bonito. Não, Não, minha saúde, não sei o quê. Tudo Porque isso é ok, real, mas gente, você pode querer só estar bonito também. E vou te dizer, que delícia é você se olhar, ou você colocar uma roupa, ou você não ter preocupação na hora de tirar uma foto, porque você sabe que vai ficar boa. Sabe? Que sensação de, nossa, parece que é um respiro. Assim, a gente falando parece ser bobo, mas não é. Só a gente sabe como é. Tu vestir, tu saber que vai ficar bom, sabe? Eu sei que vai ficar bom. Gente, toda mulher merece passar por isso. Acho que é uma sensação tão gostosa. É o que eu digo pra elas, vale a pena. Vale a pena, gente. É sofrido, às vezes a gente tem que abrir mão, se abdicar, mas é por um curto tempo. Mantém, porque uma hora não tem como, é como matemática. Se tu tá fazendo certo ali, uma hora não A tem conta como. fecha, né? A conta fecha. Não tem como, vai dar certo. Sabe Então, que é muito assim, difícil ter pra mim abrir mão, paciência. Rafa? Uma cervejinha gelada. E você? O que é difícil você abrir mão? Meu doce, mas eu não abro o doce, mão né? dele. Eu também não abro mão da Só cerveja, que não. hoje ele é meu aliado. Porque ele já me venceu muitas vezes. Eu imagino. Ainda mais o Entendeu? açúcar, Rafa, que o açúcar tem mesmo uma questão também muito forte Sim, de mas a dependência. gente tem que criar, tem que ser nosso aliado. Senão dá ruim. Eu não vou vencer dele nunca. Então ele tem que vir pro meu lado. Eu aprendi. Qual é o teu doce preferido, Rafa? Tudo que é doce. Qualquer doce. Doce eu amo. Teu doce preferido é o açúcar, doce. né, Rafa? Seu doce preferido é o doce. Vocês não estão entendendo, gente. Tudo que é doce Não eu tem amo. um doce preferido, Rafa? Tipo, uma torta de garrafa, Tem uma vários. torta Tem uma sobremesa da Miss Mai, que é um doce, um copo de morango. Ai, que é um maravilhoso. copo do pesadelo, não um copo da felicidade. Nossa, um copo. Tudo da Miss Mai, inclusive sigam Miss Mai. Vocês vão saber, vão Eu não entender. conheço, depois eu vou ver. Meu Não Deus, conheço. se eu soubesse, eu tinha trazido um Miss Mai pra você, Não porque hoje é conheço. dia de delivery lá. Nossa, minha boca encheu d'água, Porra. olha isso. Próxima vez que eu vier, eu vou trazer pra você um Miss Mai. Ai, Rafa, minha boca encheu d'água. Ó, Rafa, tem uma galera aqui te mandando um beijo, dizendo boa tarde. Achei na Baixada, Thaís Souza, Fabia. Obrigada, gente. Noêmia. Tem uma galera muito legal aqui, Rosileia. A Rayane colocou aqui, ó, Rafa é bênção em nossas vidas. Que lindo. Elas que são perfeitas, incríveis. Que lindo ter uma galera olhando, Rafa, e realmente se inspirando em você. Então, parabéns, tá? Muito sucesso. Que Deus te abençoe muito. Amém. Pra mim, um dos grandes segredos do sucesso pessoal é quando você consegue ajudar outras pessoas. Sim. A gente vê propósito, né? É. Eu acho que isso também foi que fez eu entender que não era só por mim. Quando eu entendi, assim, não é do nada, sabe? Essas coisas que acontecem, às vezes, sabe? Fico assim, chocada. Eu falei, gente, não é do nada. Tem um propósito. Então, se Deus já me mostrou o caminho, vamos lá, vamos pra guerra. Rafa, obrigada. Vambora. Obrigada por esse bate-papo incrível. A gente tá aqui direto no Movie Studios. Primeiro, você vai voltar, né? Você tem um episódio aí de volta com a sua sócia pra falar bem focado em empreendedorismo. Isso. A gente quis hoje inspirar mesmo mulheres a sair de dentro, a tirar Isso sua melhor aí. versão, sabe? A realmente a olhar pra autoestima. Se permitirem, né? É isso. Eu queria que você deixasse um recado pra mulherada. E aí a gente pode, se você puder, dividir em 2 grupos. Primeiro, eu quero que você fale pra tua mulherada do teu grupo. Sim. E depois, se você puder, chamando a mulherada pra conhecer o teu grupo e Pode deixar. falando pra todo mundo mesmo. Primeiro, né, para as minhas irmãs. Isso. Mulherada que tá lá no 1%. Eu digo que elas são bênção, não só na minha vida, mas na vida de todas que estão lá e que vocês continuem de mãos dadas comigo, porque eu sozinha, gente, eu não sou nada. Agora, eu junto com vocês, meu amor, a gente dá trabalho. Então, que a gente continue se fortalecendo, se ajudando, se cuidando. Porque eu tenho certeza que um belo caminho e muitas outras mulheres serão contagiadas pela gente. A gente não tem noção do que a gente pode alcançar. E a cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. Então eu tenho muito orgulho do nosso grupinho, eu sou muito grata pela vida de vocês. Todos os dias eu agradeço a Deus a vida de cada uma. Eu peço que Deus dê discernimento, sabedoria, proteja vocês e que a gente continue assim, unidas, amigas, se ajudando, se cuidando. E vamos seguir, né? Seguiremos pra cima, como a gente diz, né? Pra cima.
Agora eu quero pra galera conhecer o grupo, conhecer você. Se você pudesse deixar uma mensagem, assim, pra todas as mulheres do Brasil, do mundo, sabe? Sim. Então, o que eu digo primeiro pra você? A gente tem a péssima mania de dizer que a gente não tem tempo, principalmente quando são coisas pra gente, quando são coisas voltadas ao autocuidado. Nunca a gente tem tempo, porque a gente tem a louça pra lavar, o filho pra cuidar, o trabalho para adiantar. A gente nunca tem tempo pra gente. Então eu queria te convidar agora comigo a romper isso, porque você tem tempo sim. E se você não tem tempo, meu amor, você vai criar ele agora. Dá o seu jeito, você cria ele. Porque eu digo, Rafa, porque tem coisas que a gente nem pensa que não tem como. A gente não negocia, Rafa. Perfeito. Tem coisas que são inegociáveis. Um exemplo. Se no seu trabalho, o seu chefe falar assim pra você: Rafa, olha só, amanhã você precisa chegar 1 hora mais cedo, tá? Enfim, você vai ter que adiantar alguma coisa, chegue 1 hora mais cedo. 1 hora mais cedo não é o seu horário. Não é. O que você vai responder pro seu chefe? Amanhã eu tô aqui, 1h10 mais cedo. Você não vai pensar, Rafa. Você não vai pensar. Por que pro seu trabalho você não negocia? Agora, quando é pra você se cuidar, sabe? Quando é pra você fazer algo pra você, você coloca 1 milhão de coisas à frente. Não tem que ser assim. Não tô dizendo que você não tem que ser profissional. Nada disso. Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar. Então, assim, seja inegociável também. Você se cuidar é inegociável. Então, se você não tem tempo, você vai arrumar, você vai criar ele. Hoje. Eu aprendi a criar meu tempo, Rafa. Eu também não tinha, não. Mas eu criei. E pronto. Então, eu falo... Gente, tem dia que eu falo assim, olha, Senhor, humanamente, eu não consigo fazer tudo o que eu tenho para fazer. Só que, Deus, entreguei nas tuas mãos. Vambora. E só entrego. E dá certo, sempre dá certo. Mas porque você não negocia, Rafa. Você tá entendendo? É negociável, então não tem... Não pode ser. Então, pensa só um pouquinho. Bota a tua cabecinha para refletir. Você vai entender no ponto que a gente quer que você chegue. Para com isso de que não tem tempo. Se você não tem, você vai criar. Porque você vai ver que é um caminho sem volta. E tantas outras coisas começam a funcionar e a fluir uma vez que você consegue praticar isso, que tudo vai valer a pena. Então, entre no nosso... Você está precisando de um help, de um start? Te convido para entrar no 1%. Porque lá o nosso lema é esse. Não pode você passar o dia zerada. É 1% todo dia. Se não dá para dar os 100, se você der 1, tá ótimo. Então, dê 1% que já é um dia vencido. E é cada dia tentando ser 1% melhor do que ontem. Rafa, é gratuito, não Isso, tem custo gente, de nada. Nada. Você pode estar lá e não vai ter um monte de gente vendendo coisa o tempo todo, então não vai ser chato. Não é o propósito do grupo. Você pode estar lá realmente para melhorar 1% todo dia. Isso, é de se motivar, sabe? De você entender que todo mundo passa pelas mesmas coisas que você, que a sua dor também é dor da colega, que às vezes você só precisa ouvir uma palavra, sabe? Que salva teu dia. Muitas vezes isso acontece lá. Então vai que a gente tá lá de braços abertos te esperando. Só mulher, tá? A gente não deixa entrar homens, só mulherada. Eu acho legal, Rafa, porque tem muitas mulheres nesse momento sozinhas. Sim. Vivendo os seus dilemas pessoais, os seus demônios pessoais, as suas coisas, né? Sim. Da vida, precisando de um ambiente feminino. Só então isso. é isso. Isso né? mesmo. E acontece muito nos aulões também. Que às vezes elas falam assim, eu não conheço ninguém. Como eu vou? Vai conhecer lá. Eu falei, você não precisa conhecer ninguém. Lá você vai ver. E aí, quando elas vão, nunca mais deixa de ir. E no próximo aulão tô lá também. Eu vou amar. Quero conhecer essa comunidade de pertinho. Vou amar. Rafa, obrigada, tá? Eu Tô muito feliz de ter agradeço. recebido você aqui, de poder compartilhar. Não só de recebido você contado um pouco sobre você e seu processo, que você compartilhou com a gente, mas de realmente inspirar mulheres a se movimentarem, a serem 1% todo dia. Obrigada. É só 1%, Rafa. 1% melhor. Só isso já tá ótimo. Já tá ótimo. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Desejo muito sucesso. Quero agradecer você que esteve aí com a gente, que acompanhou. Deixa seu like aí no canal, se inscreve. A gente tá aqui direto no Move Studio para te entregar um conteúdo de valor. A gente falou hoje de lifestyle, comunidade, saúde, autocuidado, autoconhecimento. Cara, Rafa, sou a pessoa que levanta a bandeira do autoconhecimento, assim, pra mim, primeira coisa que você pudesse investir em você. Investir, eu tenho dinheiro, eu recebi uma herança, eu recebi uma rescisão, não sei. Investe em você, investe em autoconhecimento, entende quem você é, entende o seu jogo, entende pra onde você tá indo.
porque aí você vai conseguir fazer melhores escolhas. Então, cuidar de você faz muito parte disso. Perfeito. Volta esse podcast, assiste de novo, encaminha pra alguém. Tem uma mulher precisando desse conteúdo. Tem muitas mulheres sozinhas, cara. Muitas. Tem muitas mulheres que poderiam estar melhores do que estão. A mulher da 35 mais, aí eu fico vendo assim, às vezes já tá com um filho maiorzinho, já tá com outro momento da vida, a pessoa tá tão perdida dela, desconectada dela mesmo, que eu fico, caramba, não era pra ser assim. Então, tem um lugar pra você, tá? É um convite mesmo de você conhecer o grupo da Rafa e mergulhar e conhecer mais ainda você. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Até a próxima. Beijo. Rafa, foi uma delícia. Obrigada. Amei também. Passa rápido. Eu falo isso pra todo mundo.